senador Luiz do Carmo, em sessão do plenário do Senado, questionou os resultados da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador apontou: houve uma CPI aqui que realmente ficou não sei quantos meses massacrando o presidente, falando do presidente, e agora descobrem, falou-se que ele tinha culpa no caso daquela vacina, agora descobriu a Polícia Federal que ele não tem culpa. E agora? Ficaram 2 meses ou 2 semanas falando aquilo. E agora, como é que se vai refazer a imagem do presidente? Então, nós desgastamos o presidente sem necessidade porque realmente o presidente está trabalhando. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI do Senado não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Teve uma CPI aqui que realmente ficou não sei quantos meses massacrando o presidente, falando do presidente, e agora descobre que falou que ele tinha culpa sobre aquela vacina Coronavac. Agora descobriu na Polícia Federal que ele não tem culpa. E agora? Ficou 2 meses ou 2 semanas falando aquilo, e agora? Como é que vai refazer a imagem do presidente? Então nós desgastamos o presidente sem necessidade, porque realmente o presidente está trabalhando. Senhor presidente, senadores e senadoras, este ano é um ano de política, onde que 33% dos senadores vão disputar a reeleição, ou candidatar para outro cargo, ou não candidatar. Então, uma coisa muito importante aqui, presidente, que vai acontecer neste ano de eleições. E eu quero aqui, presidente, fazer uma defesa do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o presidente hoje, ali na abertura do trabalho, ele diz o que fez pelo Brasil e o que está fazendo. E é verdade isso, presidente. Ele tem trabalhado muito. Eu queria ver outro presidente administrasse esta crise do coronavírus que deu aqui, do Covid-19. Talvez, será que nós estava bem igual estava aqui hoje? Tenho certeza que o presidente não estava. Então eu tenho que fazer essa defesa do presidente. Quando teve uma CPI aqui, que realmente ficou não sei quantos meses massacrando o presidente, falando do presidente, e agora descobre que falou que ele tinha culpa sobre aquela vacina Coronavac. Agora descobriu na Polícia Federal que ele não tem culpa. E agora? Ficou 2 meses ou 2 semanas falando aquilo, e agora? Como é que vai refazer a imagem do presidente?
Então nós desgastamos o presidente sem necessidade, porque realmente o presidente está trabalhando. Neste momento, ele faz uma coisa simples para o Brasil, mas muito importante, onde que os velhinhos não precisam fazer a prova de vida para o INSS, que é humilhante você passar nos bancos e ver aquela filha de velhos e de idosos ali na porta do banco para fazer a prova de vida. Se a pessoa estava viva, ele fez. Então ele está fazendo coisas boas para o Brasil. Eu tenho dever, tenho tentado acertar. Errou. Está errando, mas está acertando. Outra coisa que nós fizemos errada aqui, presidente, como nós também no Banco Central, nós demos autonomia ao Banco Central para controlar a inflação, mas não colocou ali que eles também tinham que ter obrigação com o emprego. Que agora eles aumentam a Selic, o preço que quer, para segurar a inflação e o desemprego. Que a Selic está ligada diretamente à geração de emprego. Então nós, presidente, temos que fazer alguma coisa para que realmente o Banco Central controle a inflação, mas também gere emprego. Presidente, este ano é um ano complicado, mas eu confio em você. Você sempre está fazendo coisa nova para o Senado Federal. Nós temos pauta importante aqui, presidente, como a reforma tributária, reforma administrativa, que está nas suas mãos. Nós temos de fazer isso, presidente. O Brasil precisa disso. Eu conto com você, presidente, para ajudar o Brasil. Eu tenho meu voto. Vou votar a favor, trabalhar muito. Mas o senhor é o líder aqui do Senado Federal. Eu quero pedir para o senhor, coloque as pautas importantes para o Brasil, que o Brasil possa vencer e gerar realmente emprego, que o Brasil precisa muito de emprego, e acabar com a fome. Esse Covid aí acabou com muita coisa, muita economia no Brasil, acabou mesmo. Mas nós temos como recuperar, presidente. E hoje o Senado Federal tem a obrigação e o dever de ajudar o presidente nessa jornada. Obrigado, presidente. Recuso-me a acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. E por qual razão? Todos sabemos e o próprio relator não escondeu. Um empresário bolsonarista, como disse o senador. Aí insistiu por diversas vezes com perguntas relacionadas a informações do prontuário da paciente que são cobertas pelo sigilo em proteção à intimidade do paciente. O senador queria que as informações fossem dadas e ao vivo, com transmissão para todo o país. E o mais grave, informações confidenciais de uma paciente que veio a óbito. É lamentável que uma comissão que se recusa a cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de investigar a corrupção, inclusive de poderosos lotados em estados e municípios, se preste ao papel de trazer a uma sessão transmitida para todo o país o caso de uma senhora idosa que veio a óbito vítima da Covid-19. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares, patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O relator fez diversas perguntas absolutamente privadas, cobertas pelo sigilo que se deve resguardar ao prontuário do paciente. E o senador, que presidia a sessão, chegou ao ponto de acusar o empresário Luciano Hang de filho desalmado. Independentemente de quaisquer circunstâncias que cerquem esse caso, trata-se de uma questão envolvendo a paciente, a sua família e os médicos. Não é objeto a ser investigado pela CPI. Não tem relação alguma com o interesse público. Interesse público que são os milhões e bilhões enviados para os estados e municípios. Os senadores da região Nordeste, especialmente, fazem de tudo para não investigar. Como é o caso do próprio relator, que é o pai do governador de Alagoas. É claro que, quanto a isso, tem exceção e o Brasil já conhece
como é o caso, por exemplo, do senador Girão. Grave também é o fato de o relator aparentemente dispor de informações sigilosas que nem mesmo o médico pode fornecer e que chegam ao conhecimento da CPI e que são expostas em público. Os demais não sabem. Mais um dia triste para a CPI. Simplesmente lamentável.